Então, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar uma outra maneira de você passar um desenho para uma outra folha. E, na verdade, isso é uma maneira de você ampliar e também diminuir o desenho, né? Essa técnica é a técnica do quadriculado. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz o desenho, né? O desenho da Mônica com um coelhinho. E aí eu fiz um retângulo aqui enquadrando esse desenho, né? E dentro desse enquadramento eu separei, vocês podem perceber, ó, que tem algumas medidinhas, né? Essas marcações seriam marcações de quadradinhos, com a medida de 1 centímetro por 1 centímetro. Então o tamanho desse quadradinho aqui é 1 centímetro em 1 centímetro, tá? O que vocês fazem nessa técnica de quadriculado? Vocês podem pegar qualquer desenho que vocês queiram passar para uma outra folha ou ampliar no tamanho A3. E aí vocês vão ter que enquadrar esse desenho, né? Fazer um retângulozinho aqui em volta desse desenho. E aí o que vocês vão fazer? Vão separar. Eu, nesse caso aqui, eu fiz a medida de 1 centímetro por 1 centímetro. Então eu peguei lá a régua e coloquei aqui. Fui marcando 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 5. E no total aqui são 12 centímetros. E aqui em cima o total são 16 centímetros, tá? É só você marcou aqui, pegou um desenho. Pode ser que seja um desenho, depois eu vou mostrar um exemplo de um desenho que eu faço. Essa técnica, na verdade, eu utilizo até para fazer desenho realista. Na verdade, eu uso muito mais para desenho realista. E aí você pega um desenho que você queira, enquadra ele assim, e você tem que começar a quadricular ele. Ó, vai marcar de 1 centímetro por 1 centímetro, né? Vai marcar em cima, vai marcar dos lados e vai marcar, enfim, vai marcar ao redor dele todinho, para depois você vir, ó, quadriculando. Eu vou fazendo aqui, depois eu mostro ele como ficou totalmente quadriculado, tá ok? Então, gente, na primeira parte do vídeo eu mostrei esse desenho aqui sem estar quadriculado, né? Sem estar com as marcações dessa grade aqui de quadradinhos de 1 centímetro. Agora eu já fiz a marcação, né? Fui marcando como? Eu peguei a régua, marquei de 1 em 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro, 2, 3, 4, aqui no total deu 12 centímetros. Fiz a mesma coisa na lateral direita e na lateral esquerda. E também aqui em cima, tá? Então, nesse caso aqui, a figura deu 12 centímetros por 16, tá? Tá, e agora? Você quadriculou o desenho, como é que você vai transportar esse mesmo desenho para uma outra folha? Aqui tá simulando uma outra folha, tá? Eu fiz aqui do lado justamente para facilitar a vida. Você vai pegar a outra folha e vai fazer as mesmas marcações que você fez nesse daqui. Então, se aqui tem 12 quadradinhos de 1 centímetro, você vai fazer 12 quadradinhos de 1 centímetro aqui. Se aqui tem 16, você vai fazer a mesma coisa aqui. Então, é como se você fizesse esses quadriculados todos aqui, exatamente igual como tá desse lado, na imagem de referência que você quer fazer, tá? E nesse momento, você não precisa se preocupar com a imagem, tá? Só faça o mesmo quadriculado. Por quê?
Se você quiser ampliar o desenho, nesse caso, em vez de você fazer a imagem de referência de 1 centímetro por 1 centímetro, aqui os quadradinhos que você colocou, se você quiser ampliar o desenho, você, em vez de colocar a mesma medida de 1 centímetro por 1 centímetro, você põe 2 por 2. Então, você vai fazer um quadrado maior para representar esse quadradinho menor. Tá? Essa técnica é muito utilizada até mesmo por grafiteiros. Não sei se vocês já ouviram falar do Cobra. Ele fez aqueles painéis da Vila Olímpica e tudo mais. Então, assim, do Boulevard Olímpico, né, que eles chamam. E foram todos feitos com essa técnica de quadriculado, para ele conseguir transpor o desenho, a referência que ele tinha no painel na parede. Então eu vou quadricular essa parte aqui e depois eu mostro como é que ficou. Prontinho. Agora eu já quadriculei esse lado aqui, né? No caso, isso aqui está representando a folha que eu quero passar esse desenho, ou uma folha maior ou uma folha menor, depende do que eu quero fazer. Se eu quiser ampliar, é só fazer esse mesmo quadrado, essa mesma quantidade de quadrados, só que num tamanho maior. Se aqui tá 1 centímetro por 1 centímetro, aqui, em vez de fazer 1 centímetro por 1 centímetro, eu faço 2 por 2 ou 3 por 3. Enfim, o quadradinho vai ficar maior e eu automaticamente vou ampliar o desenho. Tá? Quadriculei a referência que eu quero e quadriculei a folha que eu vou passar, ou a parede, ou enfim, o suporte que eu vou utilizar para passar esse desenho. E agora? Agora vocês podem numerar ou colocar a letra aqui no topo e no final. Vocês vão fazer, não sei se vocês já jogaram Batalha Naval, mas é tipo Batalha Naval. Eu vou colocar aqui em cima letras, pode ser número também, não tem problema não, mas só para ficar diferente, aqui em cima e embaixo eu vou botar letra e nas laterais eu vou botar número. E a mesma coisa na minha referência, né? Na minha referência não, no papel que eu quero passar o desenho. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. E aqui eu vou colocar número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, como acabei não deixando muito espaço, eu vou botar até aqui dentro da referência, mas não tem problema não. Que isso aqui depois a gente vai apagar, tá? Ele não vai ficar não. Aliás, essa parte, na referência, vocês podem até fazer um pouco mais forte. Mas aqui, na folha que vocês vão passar, o desenho, vocês têm que fazer bem fraquinho, porque depois essa grade todinha a gente vai apagar, porque essa grade vai servir como uma régua para a gente enquadrar o desenho exatamente na mesma proporção que o desenho da referência. Exatamente na mesma proporção. Tá, então aqui eu botei a letra e aqui eu botei os números. Mas para que vai servir isso? Para eu localizar a área onde está o desenho na minha referência. Por exemplo, esse primeiro coração aqui. Esse primeiro coração, ele começa, ó, ele tá na linha 6, olha. Ele tá na linha 6 e na linha 7. Esse arquinho, eu não vou olhar o desenho como um todo, eu vou olhar pedaço por pedaço, quadradinho por quadradinho, como se eu estivesse esquecendo o restante da referência, ó. Eu tô olhando só esses quadradinhos aqui. Então, o coração, ele fica na linha 6 e na linha 7, ou melhor, ó, esse arquinho fica na linha 6 e na linha 7. E eu vou lá, ó, linha 6, linha 7, ele tem um arquinho assim, ó. Aí, ainda na linha 6, na coluna B, ó, por isso que tem que ter essas identificações que vocês vão fazendo, ó, quadradinho por quadradinho.
coluna B, linha 6. Ele continua o arquinho, tem o biquinho aqui e faz um outro arco. Aí eu vou lá e faço a mesma coisa, ó. Linha 6, coluna B, e eu vou fazer a mesma coisa. E assim eu vou continuando meu desenho. Aí na linha 7, coluna C, ele faz uma voltinha aqui. Ó. E na linha 7, na coluna B, ele continua. Ó. Depois você acerta. Esse aqui é um traço inicial, né? E como é que eu vou começar a desenhar a Mônica? Ó, vamos lá. Ela tá na linha, a orelha da Mônica tá na linha 7, na coluna D. Vamos lá, na linha 7, coluna D. Então tá por aqui. Como é que é a forma? Eu vou olhar só esse quadradinho aqui, ó. Esquecer o resto. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, como é que tá essa forma nesse quadradinho? Tá assim, ó. E aí eu vou fazendo quadradinho por quadradinho, até fazer a personagem inteira. É um pouco mais trabalhoso? É um pouco mais trabalhoso, mas eu sempre faço isso quando eu vou fazer desenho realista, porque é a forma mais eficaz, apesar de trabalhosa, de se fazer o personagem, a figura, mantendo as proporções corretas. Então, é como se você estivesse praticamente copiando o desenho, tudo na posição correta, tá? A parte mais trabalhosa seria essa de traçar essas primeiras linhas. Depois, para sombreamento e tudo mais, é tudo mais prático. É a mesma coisa, vocês, nesse caso aqui, não tem sombreamento, mas poderia ser. Vou mostrar uma referência. É um desenho que eu vou fazer ainda. É uma referência de um desenho realista. Tá vendo? Eu fiz os quadradinhos, nesse caso aqui é uma folha A4, eu posso ampliar para uma folha 3. Nesse caso os quadradinhos estão à medida de 1 centímetro por 1 centímetro, mas eu posso fazer num tamanho A3, aumentando também as medidas desse desenho. E aí eu comecei já a quadricular a folha que eu vou, ó, ainda tá só as linhas das colunas, ainda não tá tudo quadriculado, mas depois que eu quadricular, eu vou começar a fazer o mesmo esquema que a gente fez. E eu vou mostrar aqui também um desenho que foi feito nesse esquema. Esse desenho da Índia aqui, dessa índiazinha, eu fiz nesse mesmo esquema do quadriculado, tá? Então, para vocês verem que isso pode ser utilizado em qualquer estilo de desenho. Eu uso mais para fazer retratos, porque eu consigo manter as proporções iguais às ou pelo menos bem idêntica à da referência, tá? E essa daqui eu já preparei a folha, ó. Já quadriculei, e a folha que eu vou desenhar eu ainda tô quadriculando, tá? Então, só para recapitular, o que se faz? Você pega a referência que você quer desenhar, quadricula, ó, numa medida que vocês têm que reproduzir na folha que vocês querem passar, né? Nesse caso aqui eu quero fazer exatamente desse tamanho, então eu fiz os quadradinhos, demarquei, ó, com letras aqui na lateral e números aqui na borda. Não faz diferença se aqui é letra, se aqui é número, o importante é você identificar. E sei lá, nessa coluna, nessa linha K aqui e na coluna 7, é essa marca, essa linha do rosto, entendeu?
É isso que vocês têm que identificar. E depois que você pegou a referência e quadriculou, isso serve também com fotografia, você pega a folha que você quer fazer o desenho e faz a mesma coisa com a mesma medida, se você quiser fazer do mesmo tamanho. Se você quiser ampliar, é só você aumentar a medida. Se aqui é 1 centímetro, você põe 2 centímetros aqui. Ou se quiser ampliar ainda mais, você tá 1 centímetro aqui, você põe 3 por 3 aqui, tá? Em paredes, tem grafiteiros que fazem isso numa proporção aqui, eles colocam, sei lá, 1 centímetro e na parede eles colocam, sei lá, 1 metro, 2 metros. Cada quadrado desse tem 2 metros por 2 metros, porque ele está ampliando esse quadrado. Então, essa parte, esse quadradinho aqui, com essa marquinha aqui, ó, com essas linhas, ele, desse pequenininho, ele amplia desse tamanho, tá? Então, é essa a ideia. Mais uma forma aí de vocês passarem um desenho para uma outra folha, ampliando ou até diminuindo, tá ok? Pratiquem isso, porque eu acho que é algo que muita gente foge, que aparentemente parece ser mais trabalhoso, mas eu acho que o resultado sai mais próximo do que vocês gostariam de fazer assim, tá ok? É isso, pessoal.